É uma honra, eu creio que está funcionando, Rodrigo. É uma honra tê-las aqui essa noite, uma noite especial que nós separamos para as mulheres, porque nós estamos no finalzinho do mês de março, e como eu tive que fazer uma viagem e nós não pudemos fazer uma comemoração do Dia Internacional da Mulher, nós pensamos, nós mulheres aqui do Ministério Shalom, pensamos em fazer uma puxada autoestima, coordenado pela nossa querida Cris Barbosa, que foi a mentora e articulou todo o chá, para que a gente pudesse ter uma palavrinha com vocês, mulheres, né? Eu sei que tem 2 homens aqui, mas hoje eu creio que eles vão fechar um pouquinho os ouvidos, né? Se quiserem escutar alguma coisa, podem escutar. Mas eu gostaria de chamar então o Maurílio e a Ana e a Catherine, que eles vão fazer um tempo de louvor e adoração. Boa noite. Shalom. A paz de Deus esteja com cada um de vocês. Vamos ficar de pé e quero convidar vocês nesse momento para cantar junto conosco uma canção que, se tu deixar, vai falar no teu coração aí. Quem te trouxe aqui? Quem atraiu você para esse lugar? Amém? Estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia quanta glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia quanta glória vale mais que 1000. Estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. E a voz
não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Glória a Deus. Que bom que você veio. Tem mais alguém aqui presente. Tem mais alguém aqui presente que está muito feliz que você está aqui nessa noite. Amém? Vamos seguir então o mesmo espírito aí de louvor e adoração. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou. A ti render glória, aleluia, 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 quando muitas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória, aleluia, aleluia.
planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Deixa alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixa alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aleluia. Fazer uma pergunta para a Cris. Tá bom. Podem sentar. Enquanto eu me preparo. Vocês, não sei se vocês repararam que esta música, ela fala sobre nós mulheres e que nós somos princesas. Nós somos mulheres que estamos aqui porque em algum momento Deus olhou para nós com os olhos de misericórdia, eu creio nisso. E Ele nos atraiu, como cantou o Maurílio e as meninas, Ele nos atraiu. Muitas vezes Deus, Ele usa formas de atração para a presença dEle que nós mesmos nos surpreendemos e ficamos assim pensando, poxa vida, mas eu numa quinta-feira à noite estou num chá com mulheres cristãs recebendo palavras de que eu sou linda demais, que eu sou perfeita aos olhos do Pai, que eu sou uma princesa. Então, é dessa forma que Deus nos vê. Muitas vezes o mundo pode ser que não nos veja dessa maneira, mas Deus nos vê dessa maneira. E eu hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a autoestima da mulher. E eu creio que é algo que tem sido muito comentado
Pode botar o primeiro PowerPoint, por favor. Nós estamos vivenciando um tempo em que nós, mulheres, estamos sendo olhadas de uma forma diferenciada. Porque nós estamos crescendo em número. Existem, segundo algumas estatísticas, que existe um número maior de mulheres do que de homens na Terra. Então, se nós estamos em maior número, eu creio que existem aquelas pessoas que sabem disso e que estão investindo nas mulheres. Tanto é que eu agora, durante toda essa semana, eu visualizei no meu Facebook, no meu Instagram, que o Dr. Augusto Cury, não sei se alguém já ouviu falar do Augusto Cury. Ninguém? Já ouviram? Ele é um homem que fala muito das questões relacionadas à mulher, questões femininas. E ele está fazendo um curso muito interessante sobre autoestima. Olha só, autoestima das mulheres. Então ele está fazendo um curso e aquilo me chamou a atenção de que é tão visível a influência das mulheres na sociedade que os homens estão fazendo cursos para que as mulheres fiquem melhores do que elas já são ou do que elas já estão. Então, uma coisa muito importante é sobre a autoestima da mulher. E o que é autoestima? A gente muitas vezes fica pensando assim, existem N palavras que podem definir o que vem a ser autoestima. Mas a principal, vamos dizer assim, tradução, pode passar, seria o quê? O que é uma autoestima? Autoestima, ela significa como que nós nos enxergamos, como nós nos vemos, qual é a percepção que cada uma de nós tem de si mesma. Então, muitas vezes, eu que trabalhei com adolescentes a minha vida toda, com crianças, eu observei que no decorrer da nossa vida, nós passamos por situações e por pessoas e amigos, colegas, que sempre querem achar um defeito em nós. Vocês já tiveram essa experiência? Eu vou ser bem sincera com vocês, eu nunca tive essa experiência. Não sei se foi uma proteção de Deus para comigo, mas quando eu era adolescente, eu nunca sofri um bullying. Nunca ninguém me disse palavras que denegrissem a minha imagem. Mas isso foi uma proteção, eu creio, de Deus com relação à minha vida. Mas depois que eu comecei a trabalhar com adolescentes e com crianças, eu percebi que uns prejudicam uns aos outros porque querem menosprezar aquilo que Deus criou em ti, do teu jeitinho de ser. Então a autoestima, na realidade, significa como é que eu me enxergo, fruto de N situações que de repente eu já passei na minha vida e na minha história. Só que a autoestima, ela não permanece para sempre a mesma. Eu posso estar num momento da minha vida que a minha autoestima não esteja boa, não esteja elevada. Mas certamente eu já passei por algum tempo, algum momento na minha história em que a minha autoestima estava muito elevada. Então, significa que a autoestima, ela é inconstante, ela depende do quê? Ela depende das nossas experiências com as pessoas que nos cercam e elas dependem também das transições das fases da nossa vida. Você sabe que nós vivemos a vida por ciclos.
Eu, quando aprendi essa questão de vivermos uma vida por ciclos, parece que melhorei a minha autoestima. Por quê? Porque a nossa vida, ela é marcada por tempos e estações. Não sei se vocês já perceberam. Hoje, eu estou numa estação totalmente diferenciada da estação que a Andressa está vivendo. Que a Andressa me disse que ela tem 15 anos. Né? E hoje eu tenho quantos anos? Eu tenho 61 anos. Então, a minha experiência de vida já é totalmente diferente da experiência da Andressa. Então, na medida em que os ciclos, que os anos vão passando, nós também, dependendo dos nossos relacionamentos, a nossa autoestima fica elevada, ou dependendo das experiências e situações, a nossa autoestima ela fica baixa. Alguém já teve essa experiência aqui? Eu creio que todas. Em algum momento da nossa vida, nós não estávamos bem conosco mesmas. Então, o que é importante para nós sabermos? O importante é nós sabermos que somos mulheres. Em primeiro lugar, eu pensei assim, quando nós vamos para um lugar, uma reunião secular com as mulheres, nós vamos falar da autoestima focando perspectivas, as mesmas perspectivas, mas não as perspectivas espirituais. Mas nós, que estamos aqui hoje, nós vamos analisar a autoestima numa perspectiva cristã. Como é que nós, mulheres que vivemos neste século, um século que exige o quê? A aparência física, um século que cobra comportamentos, determinados comportamentos, um século que nos exige todas as horas, em todos os momentos. Então, como é que nós lidamos com isso? Eu não sei se vocês seguem as redes sociais, mas nas redes sociais existem pessoas que estão servindo de modelo para outras mulheres, no sentido de como levar a vida baseado na vida dessas blogueiras, dessas pessoas que falam para as mulheres todos os dias. Então, assim, hoje nós temos uma supervalorização da imagem. Todo mundo quer ter o cabelinho bonitinho, todo mundo quer ter ser de uma forma visivelmente atraente. É isso que este século está cobrando de nós mulheres, em várias outras áreas. Então, existe um padrão de beleza. Vocês concordam comigo que a mídia tenta nos empurrar goela abaixo um padrão de beleza? E aquilo que é reproduzido nas revistas, aquilo que é reproduzido na televisão, muitas vezes quer fazer com que haja um modelo de mulher perfeita. Mas aos olhos da Bíblia, aos olhos dessa visão cristã, como é que Deus, Ele nos vê? Então eu gostaria que o Rodrigo passasse a próximo slide. A mulher cristã e a sua autoestima. Como é que a mulher cristã vai agir num mundo onde há cobranças com relação à nossa perfeição, a mulher perfeita, aquela que não tem rugas, aquela mulher que não tem uma papinha, aquela mulher que perfeita. E hoje existem muitas formas de nós ficarmos melhores. Só que as pessoas estão exagerando na dose para ficarem perfeitas, que elas estão, ao invés de ficarem lindas e maravilhosas, estão cada vez mais
horrorosas, vamos dizer assim. Sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje a minha filha me mostrou uma foto daquela cantora Gretchen. Ela fez a não sei quantas aplicações plásticas e coisas no rosto para ficar cada vez mais bonita. Só que se a gente for olhar, ela não ficou uma mulher bonita. Ela ficou uma mulher estranha, deformada. E aí eu comentei com a minha filha, eu disse assim, mas se ela tivesse ficado sem fazer nenhum tratamento de beleza, ou pelo menos que fizesse, eu tenho vontade de fazer uns, eu acho que eu mereço fazer alguma coisa, assim, tirar a papadinha, fazer alguma coisa. Até já me disseram que eu tenho que fazer uma cirurgia aqui no cílio, porque o meu olho tem a tendência de cair, assim, e tal. Mas se ela tivesse ficado como uma mulher normal, envelhecida normalmente, ela teria ficado muito mais bonita. Então, nós temos que entender que a nossa referência de mulher cristã são aquelas mulheres lindas, maravilhosas, mas às vezes nem tão lindas e maravilhosas com relação ao padrão. Mas o que Deus se agrada é o que a Bíblia diz. É de pessoas quebrantadas, de pessoas que amam, de pessoas que são bondosas, de pessoas que tentam ajudar umas às outras. Então, muitas vezes a gente coloca o foco da nossa vida e das nossas expectativas na beleza física. Mas Deus, Ele quer fazer sobressair as características que Ele próprio semeou no nosso coração, para que nós realmente sejamos mulheres que agradem a Ele em tudo. Então, esse é o nosso objetivo. Só Deus, Ele consegue determinar o real valor de cada ser humano. Deus conhece o meu valor, Deus conhece o teu valor. Deus te conhece muito mais do que eu te conheço. Ele sabe das tuas necessidades, Ele conhece as tuas características emocionais. Deus conhece todas as coisas relacionadas a ti. E Ele sempre nos olha com olhos de amor, e é isso que Ele quer que a gente possa transmitir umas às outras. A nossa beleza, quando a gente fala em autoestima, a gente está falando de beleza interior também. Porque quanto mais eu gosto de mim, mais eu vou amar as pessoas que estão perto. É o que a Bíblia diz. Para mim é uma grande chave saber assim, que Deus mesmo disse: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero amar as pessoas que me cercam, em primeiro lugar eu preciso me amar. Eu preciso ter uma boa autoestima. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso gostar de mim. Como é que eu vou gostar das outras pessoas se não gosto nem de mim? Então, é um requisito, é um pré-requisito que Deus faz para que a gente realmente tenha amor pelas pessoas. É que a gente, em primeiro lugar, se ame, se aceite como é. Existem pessoas que são lindíssimas, mas no fundo elas não gostam delas mesmas. E eu fiz uma pesquisa, a minha pós-graduação, quando eu fiz a pós-graduação sobre a autoestima de adolescentes, sabe o que eu captei nessa situação? É que muitas vezes a nossa autoestima, ela foi abalada por alguém que tinha autoridade sobre nós. Quem são as pessoas que têm autoridade sobre nós quando nós somos crianças? Pai e mãe
tem autoridade. Então, pai e mãe têm uma força muito grande sobre a autoestima dos seus filhos. Outra pessoa que tem força, autoridade sobre nós são os nossos professores. A palavra de um professor pode elevar uma criança e a palavra de um professor pode fazer com que essa criança fique totalmente destruída. Então, existem pessoas que são chaves na nossa vida para que a nossa autoestima seja bem sadia, esteja sempre sadia, esteja sempre elevada. O desejo de Deus é que a gente tenha uma vida plena e feliz. O que é uma vida plena? Uma vida plena é uma vida cheia de graça, cheia de alegrias. Ah, mas nem todos os dias serão assim. Mas se a maioria dos teus dias forem dias de alegria e de felicidade, os dias de tristeza, eles não marcarão tanto. Então, Deus, Ele quer com que nós sejamos felizes, como nós somos. Às vezes eu penso assim, eu convivi muito com pessoas de pele clara. A minha vida toda, assim, lá em Porto Alegre, eu convivia com pessoas estrangeiras. E eu ficava pensando, ai, mas a pele dessas pessoas claras é tão linda. Eles não têm manchas. E eu, assim, um mosquito me picava quando eu era criança, ficava com a perna manchada. E eu ficava, assim, colocando coisas ruins na minha mente, porque eu observava que as pessoas tinham uma pele boa. Mas isso tudo como diz a palavra, tudo é vaidade isso, não é? Hoje eu tenho a minha pele, essa pele maravilhosa que eu tenho aqui, eu não posso ficar no sol, gente. Se eu ficar um pouco no sol, eu fico negrinha. Eu tenho muita melanina. E as pessoas de pele branca não têm tanta melanina quanto eu tenho. Então, na realidade, eu tenho uma proteção na minha pele. Então, Deus me fez assim, e eu tenho que aceitar como eu sou, as minhas qualidades e aquelas coisas que de repente não são tão virtuosas em mim, mas que se eu gosto de mim como eu sou, certamente eu vou vencer muitas e muitas situações adversas. Porque quanto maior a minha autoestima, mais capacidade eu tenho para resolver situações. Eu não vou sofrer vergonhas. Se alguém me expuser em público, eu não vou ficar envergonhada, porque eu vou saber lidar com essas questões. Mas tudo isso faz com que, depende também, como eu falei, né, da maturidade. À medida que nós vamos crescendo, a tendência é nós ficarmos mais criteriosas para as coisas que as pessoas nos falam e tentam afetar a nossa autoestima e afetar a nossa autoimagem. Então, nós devemos nos aceitar como somos e cuidarmos, aqui está a chave, cuidarmos daquilo que Deus nos deu, reconhecendo que Ele é quem me fez e que Ele me fez perfeita. Às vezes a gente se depara com pessoas que têm problemas sérios físicos e elas são tão bem resolvidas. Por quê? Porque lá atrás elas foram bem trabalhadas na autoestima delas, bem trabalhadas na autoimagem. Então, cada mulher tem o seu jeito único de ser. Cada uma de nós é especial. Não é? Se nós formos olhar aqui esse público de mulheres, cada uma de vocês é diferente uma da outra, e isso é normal, nós sermos diferentes, né? Mas cada uma de nós tem o seu jeito específico. Cada uma de nós tem qualidades, tem talentos. Ah, mas eu não sou tão maravilhosa como
Eu tinha uma colega que eu ficava observando o jeito dela. Ela tinha uma capacidade para fazer trabalhos manuais e eu ficava observando como ela fazia as coisas. Ela pegava uma... Eu sempre dou esse exemplo. Aqui tem muitas mulheres novas que não ouviram isso aqui. Então, aquelas que já ouviram, não deletem. Mas assim, ela pegava uma folha de papel e fazia uma flor. Eu pegava aquela mesma folha de papel, não conseguia fazer nada, gente. Não saía uma flor, não saía um passarinho, não saía uma borboleta, não saía nada. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós temos qualidades diferentes. De repente, nós temos qualidades que a nossa colega de trabalho não tem. O que acontecia quando eu trabalhava? As minhas colegas diziam assim, elas já me conheciam, elas já faziam uma leitura e elas diziam: a Raquel é que vai falar na reunião para os pais. E aí tinha aquela multidão de pais. E sabe o que elas faziam? Elas ficavam todas acovardadas, com medo de falar. E eu pegava o microfone e ia lá e falava. Então, por quê? Porque nós somos diferentes, temos habilidades diferentes, mas nós podemos treinar, né? E fazer com que a gente seja mulheres realmente que queiram aprender algo novo. Alguém gosta de aprender algo novo? Ou vocês já estão estagnados? Não, todas nós queremos aprender algo novo. Nós temos que ter essas metas no dia a dia, fazer algo novo. Então, quanto mais nós crescermos, nos olharmos e nos gostarmos, mais as pessoas vão ver que Deus mora na gente. Então, assim, ó, você é bela e especial aos olhos de Deus. Diz assim, bate no teu peito. Eu sou bela. Eu sou especial aos olhos de Deus. Amém? Porque quando a gente fala, quando a gente declara, isso vira uma verdade. Nós somos todas especiais, com diferentes habilidades, mas nós somos mulheres e que Deus olha para nós e nos enxerga de uma forma totalmente diferenciada. Amém? E eu queria falar um pouquinho com vocês para finalizar, porque o tempo não é tão longo assim. O Rodrigo pode passar. Passos para nós aumentarmos a nossa autoestima. São dicas. Porque às vezes as dicas ajudam. Dicas para aumentar a autoestima e ter uma vida plena. Alguém aqui não quer ter uma vida plena? O que é plena? Uma vida plena é uma vida em que todas as coisas estão em ordem na tua vida. Tu é uma pessoa feliz, tu é uma pessoa realizada, tu é uma conquistadora. As coisas estão fluindo na tua vida e na tua história. Nós todas somos chamadas para sermos mulheres plenas. Mas algumas desistem na caminhada. E nós não somos mulheres que desistem, nós somos mulheres que avançam. Então, o que é importante para que eu possa elevar minha autoestima? Aumentar minha autoestima. Primeira coisa, eu não posso me comparar com as outras pessoas, com as outras mulheres. Era o que eu fazia antes, eu me comparava. Quando eu era criança, adolescente, eu me comparava. Quando a gente se compara com outras pessoas, faz com que a gente pense que nós não somos boas o suficiente. Quando nós nos comparamos. E nós temos que entender que somos diferentes e temos habilidades diferentes. Amém? Outra coisa, não se rebaixar. Quando eu falo assim em não se rebaixar,
é não falar mal de si mesmo. Tem pessoas que dizem assim, ah, mas a minha boca, ai, meu nariz, ai, meu cabelo, sempre se menosprezando, ah, porque eu não sou bonita, eu não sou capaz. Nós temos que mudar o discurso. Nós temos que dizer que nós somos bonitas, que nós somos capazes, que reafirmar as nossas qualidades. Se eu fosse falar aqui, fazer uma pergunta para cada uma de vocês, e vocês pensassem rapidamente numa qualidade positiva a teu respeito, rapidamente, o que a Cris diria dela mesma? Perseverante. Vanderlei, a teu respeito. Sim. Eu acho que perseverante também. Perseverante. A Catherine. Sincera. Sincera. A Ana Laura. Comunicativa. Comunicativa. A Andressa. Bom coração. Um bom coração. A Magde. Batalhadora. A minha mãe lá atrás, o que ela diria que ela é? Perseverante. A pessoa perseverante é aquela que não desiste. Então, se eu fosse perguntar, nós íamos ficar aqui conversando e cada uma ia dizendo alguma coisa, alguma qualidade. Todas nós temos qualidades que muitas vezes são exemplo na vida de outras pessoas. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, mas como é que ela consegue fazer isso tudo e estar de pé? Então, a gente observa as características positivas das pessoas, mas nós vivemos num mundo em que muitas vezes existem pessoas que querem fazer com que a gente não se sinta bem. Mas nós temos que ter uma autoestima elevada, porque nada vai nos atingir. Aceitar elogios. Tem pessoas que não sabem aceitar um elogio. Como tu tá bonita hoje? Tem gente que recebe muito bem um elogio, mas existem pessoas que não recebem. E nós temos que aprender a escutar elogios e ficarmos felizes e agradecermos. Se alguém chegar para ti e disser assim, poxa, mas como tu tá bem hoje, olha, tu tá muito linda, o que tu vai falar? Não, são teus olhos, são os teus olhos. Não, o que tu vai fazer? Agradeça. Obrigada. Hoje eu mandei uma mensagem para a Cris, não sei se ela entendeu, mas eu quis elevar a autoestima dela. Ela disse, o que eu faço em tal situação? Eu disse assim, eu confio eu confio naquilo que tu vai fazer. Eu não me lembro agora a expressão. Então, eu declarei. Então, nós temos que aprender, nós que lidamos com mulheres, nós que trabalhamos com mulheres, a elevarmos a autoestima uma das... Confio na tua capacidade. Elevei a autoestima dela. Não é? Eu fiz de propósito para usar aqui essa noite. Não foi não. Eu peguei agora. Então, nós temos que aceitar elogios. Outra coisa, nós temos que nos concentrar nas coisas positivas e não nas coisas negativas da vida. A vida vai nos apresentar situações muitas vezes negativas e a gente vai ter que pensar de uma forma diferente. E pessoas com baixa autoestima, elas preferem sempre encontrar coisas negativas em todas as situações. Não vai dar certo. Porque
Isso. Ah, porque as mulheres que eu convidei não chegou. Ah, né? Nós temos que sempre nos concentrar nas coisas positivas. Tem gente que diz assim, ai, como eu sou feia. Eu já ouvi isso aí. Uma pessoa lindíssima. A pessoa mesma não se gosta. Nós temos que nos concentrar nas coisas positivas que Deus fez na nossa vida, na nossa história, na nossa aparência. Deus trabalha. E Ele faz com que a gente comece a pensar em coisas positivas. Ah, mas eu não sei fazer as coisas. Eu sempre pensava assim, ai meu Deus, eu no meio dessa mulherada aí, tudo capacitado, essas mulheres aí fazem coisas assim. E eu ficava pensando, mas eu não falava, eu só pensava. Ficava pensando, puxa, eu não sei fazer nada disso que elas fazem. Mas eu não me deixava acovardar. Se tivesse que fazer, fazia do meu jeito. Se ficasse bom, ficou. Se não ficou, tudo bem, também. Então, nós temos que pensar nas coisas positivas. Dá uma corridinha. Cercar-se de pessoas construtivas e positivas. Escolha bem as suas amizades. Isso aqui eu estou falando mais para os adolescentes, que nós temos aqui algumas adolescentes. Nós temos que nos cercar de pessoas que elas realmente sejam construtivas e positivas. Que elas não nos coloquem para baixo, mas que realmente eu possa conviver com pessoas que não destruam a minha vida, mas que me construam. Existem pessoas tóxicas. Vocês já ouviram falar nas pessoas tóxicas? Já ouviram falar? O que é algo tóxico? É algo que faz mal. E existem pessoas que são tóxicas. E, inclusive, nós temos que fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão, para ver se nós não estamos sendo tóxicas para outras pessoas. As pessoas tóxicas, elas sempre vão ressaltar os teus pontos negativos. O tempo todo. Vão fazer comparações. Ah, mas tu não é tão boa quanto a fulana. Elas vão te desencorajar a fazer coisas positivas. As pessoas tóxicas, elas nunca elogiam. E vocês sabiam que nós, mulheres, muitas vezes, eu acho que o ser humano é movido por elogio. Quem não gosta de receber um elogio? Por isso que eu não poupo palavras para elogiar as pessoas quando eu posso. Quando a circunstância me favorece. Existem aquelas pessoas que sempre lembram daquilo que falta em ti e nunca do que você já tem. Ah, mas tu fez tudo certo, mas em alguma coisa deu errado. E pessoas que falam apenas de si mesmas, vocês já conversaram, eu já tive essa experiência como pastora. Vocês já conversaram com mulheres que elas só falam delas mesmas? E quando tu quer dar uma falada, assim, tu quer expor a tua ideia, elas não deixam. Nós temos que aprender a escutar, nós mulheres. Falar no tempo certo, mas nós também precisamos escutar. E as pessoas tóxicas, elas possuem atitudes negativas e autodestrutivas. Ela não se permite ser usada por essas pessoas. Não permita ser usada por essas pessoas. Você já conviveu com alguém tóxico do teu lado? Eu já convivi. E nós temos que aprender a lidar com pessoas tóxicas. E não sermos pessoas tóxicas também na vida umas das outras. Sexto item, viver a sua própria vida. Não tente agradar a todo mundo. Existem pessoas que querem agradar a todos. Nós não vamos conseguir agradar a todos. Não vamos.
E se tu ficar preso nisso, querendo agradar todo mundo, tu vai ser uma pessoa com baixa autoestima. Preocupar-se demais com o que os outros pensam. Preocupar-se mais com os outros do que consigo mesma. Eu conheço pessoas que se preocupam mais com os outros do que com elas mesmas. Ah, se eu tiver dinheiro para dar para minha amiga aqui, a Catherine, fazer as unhas, eu dou para ela. Mas eu não faço as minhas. Estão entendendo? Nós temos que ajudar os outros, mas a gente também tem que ter uma posição com relação a nós. Eu estou passando bem nesse momento? É prioritário que eu dê para o outro? Ou é prioritário que eu me ajude primeiro? Eu preciso de mais ajuda hoje. Então, a gente também tem que se preocupar com a gente mesmo. Eu só posso fazer as coisas pelos outros quando eu já estou suprida. Porque senão eu vou estar demonstrando uma autoestima baixa. Ter metas realistas. Nós precisamos viver por metas. O que eu pretendo fazer agora nesse ano de 2023? Qual é a minha meta para este ano? Eu vinha conversando eu estava conversando com meu marido quando nós fomos no mercado hoje, e ele disse assim, a nossa meta, ó, e me incluiu na meta dele, e eu gostei que ele me incluiu, a nossa meta neste ano de 2023 é saúde. Vamos cuidar da nossa saúde. Nós temos que ter metas. Porque senão entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, nós não fazemos aquilo que nós precisamos fazer. Ninguém corre sem ter uma meta. A minha meta este ano, além da saúde, eu fiquei quieta, né, quando ele falou da nossa meta, que eu concordei com ele. Mas a minha meta este ano é falar inglês fluentemente. Eu ainda não falo. É uma meta. Vai ter custo? Vai, não sei. Vai ter esforço? Vai. E eu tenho que colocar metas para que realmente a minha vida ela seja satisfeita a cada pequena vitória. Toda vez que a gente tem uma vitória, vocês não ficam felizes? Vocês não ficam felizes quando vocês conseguem realizar alguma coisa que vocês tinham um sonho em realizar? A nossa vida ela precisa ser assim, ano a ano, porque a vida ela passa muito rápido. Tanto é que eu já estou com 61 anos, gente. E eu, como aprendi a contar os ciclos, eu conto daqui a 10 anos eu vou estar com 71 anos. Eu tenho que ter metas durante esse tempo. Porque senão eu vou envelhecer sem ter alcançado alguma coisa que me realize alguma vitória. E por último, isso aqui eu aprendi. Aprendi a dizer não. Existem pessoas que não sabem dizer não. Mas eu, na minha trajetória, eu aprendi a dizer não. Eu tinha uma diretora que ela era uma bênção na minha vida. Ela abriu muitas portas para mim. Mas ela queria que eu fizesse, ela queria me dar trabalho. Ela queria me favorecer financeiramente. Ela queria me dar a posição de trabalhar um pouco mais. Ela queria fazer isso comigo e eu achei máximo. Mas
Eu, naquele momento da minha vida, naquele ciclo que eu estava passando, eu não queria aquilo. Então, eu disse não. Porque se eu quisesse, de repente, agradá-la, eu teria dito sim. Mas eu ia passar muito mal naquele tempo, naquele momento. Então, nós temos que aprender a dizer não, porque certamente vão acontecer situações na tua vida em que tu vai precisar dizer não. Não, eu não posso. Ah, tu pode? Não, eu não posso. Em outros tempos eu diria, não, eu posso. Mas hoje eu aprendi que a gente precisa sempre dizer o não quando for necessário. Amém? Então essa é a palavra que eu tenho para vocês sobre autoestima. Sabendo que nós somos mulheres maravilhosas, cada uma do seu jeitinho, cada uma com as suas qualidades, cada uma com os seus defeitos, porque nós também temos defeitos que podemos crescer e melhorarmos. Então, nós temos que aprender que nós somos únicas, exclusivas. Deus, por algum motivo, olhou para nós e viu algo bom em cada uma de nós. Ele nos olhou em algum momento e disse, eu quero te usar. Eu quero fazer algo novo na tua vida. Eu quero fazer algo novo na tua história. Então eu gostaria que você se colocasse de pé. E para finalizarmos, nós vamos ouvir um louvor que eu gosto muito, que já cantaram aqui esta noite, que é da Ana Paula Valadão, que ela fala justamente de nós sermos essa obra-prima de Deus. Nós somos uma obra-prima de Deus. Nós somos um misto do nosso pai e da nossa mãe. Meu pai era moreno. Tô aqui com a corzinha dele, ó. E a minha mãe é brancona. Mas ele só assim. Ele não planejou assim. Ele mesmo me criou. Fecha os teus olhos e pensa. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe no toque de amor. Brilha demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual você não vi jamais. Você é uma obra-prima que Deus arranjou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor.
Obrigada, Paizinho, pelo teu cuidado conosco. Dizer que não é querida antes de você nascer. Eu sonho com você. Não deixo ninguém dizer que não é querida antes de você nascer. Eu sonho com você. Linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, batem o peito, não bate aqui no peito. Vem esse monte, eu sou perfeita aos olhos do Pai. É linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aleluia. Princesas. Amém? Passar para a Cris? Não sei se alguém está com vontade no banheiro. Para quem não conhece a casa, ainda o banheiro é a segunda porta aqui, tá, meninas? Agora o Rodrigo vai colocar agora mesmo na Margaret. Então, na Margaret Miller. Bom, boa noite. Eu agradeço o convite para falar um pouquinho aqui hoje sobre qualidade de vida, saúde. Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, sou formada aqui na Universidade Federal há 24 anos. Então tenho uma experiência já de vida, de carreira, e vim falar um pouquinho sobre isso. Durante toda a minha trajetória profissional, sempre trabalhei bastante com pessoas idosas, com reabilitação, problemas de colunas. Isso sempre veio para mim, né? Sempre foi essa área que eu trabalhei bastante. Então, eu resolvi hoje falar um pouquinho sobre envelhecer, sobre o processo de envelhecer, um envelhecimento saudável. Isso se aplica tanto a pessoas mais idosas como os mais jovens, que a gente tem que começar a pensar nisso cedo. Pode passar o próximo. Na verdade, esse nosso processo de pensar em um envelhecer saudável, ele tem que começar bem cedo. A gente tem que começar a pensar em como a gente quer chegar lá adiante, né? Quais os hábitos que a gente precisa mudar, o que a gente precisa manter, para que a gente chegue lá na frente de maneira saudável, com uma qualidade de vida boa, sendo independente, né? Não precisando depender tanto de outras pessoas para realizar as nossas tarefas. Então, conseguiu? Então, desde cedo a gente tem que pensar nisso para a gente começar a cultivar esse envelhecer que a gente quer lá na frente, né? E o que a gente precisa pensar? Se o envelhecer, será que ele é só uma questão, eu vou envelhecer de qualquer jeito, isso vai acontecer, as doenças vão aparecer em mim sem eu precisar fazer nada, ou eu posso contribuir, né, para que não seja tão ruim, para que eu tenha uma vida melhor? Será que eu posso fazer alguma coisa para
ajudar nesse processo para desacelerar um pouco esse processo, ou isso vai acontecer de qualquer forma? Claro que as doenças, as limitações, elas vão ir acontecendo no decorrer da nossa vida, com os nossos ciclos, né, que vão passando e como a gente vai conduzindo a nossa vida. Esse envelhecer vai acontecendo e as limitações vão acontecendo, mas como que a gente vai contribuir para que seja melhor isso? Pode passar um pouquinho. Aqui falando um pouquinho, né? Eu achei que tu tinha visto meus slides. Que hoje em dia existem padrões de beleza, né? Na verdade, o que existe é uma indústria da beleza que gira em torno das mulheres hoje em dia e que elas têm que manter um padrão, elas não podem envelhecer, elas não podem mostrar as rugas, elas têm que parecer 20 anos mais jovens, não pode mostrar cabelo branco, porque senão sai fora do padrão e são taxadas como desleixadas, não se cuidam, a fulana não se cuida, tá toda enrugada, não tem autoestima, né? Então, não é bem assim, né? Cada um tem que saber como que quer chegar, como quer envelhecer, o que é importante para si, como se sente bem, né? Olha, qual delas será que está melhor? Né? Olhando para essas duas pessoas que talvez tenham praticamente a mesma idade, né? Qual delas transmite mais tranquilidade, mais paz para a gente? Parece que está mais bem resolvida com sua vida. Qual delas, né? Quem se aceita melhor? Eu acho que é aquela senhorinha lá, né? Essa pessoa aqui, eu acho que ela nem se reconhece mais de quem ela era quando jovem e hoje. Está totalmente deformada, como a Gretchen, né? Não é mais a mesma pessoa. Pode passar. E falando a respeito da genética, somente 25% é questão genética. São as doenças que a gente vai ter, a nossa propensão, e 75% é responsabilidade nossa. Como que a gente conduz a nossa vida? A gente faz atividade física, como que é a nossa alimentação, a gente faz os nossos exames, cuida da nossa saúde. Tudo isso é a nossa parte e isso aí vai contribuir para que a gente chegue lá na frente de maneira saudável, de maneira equilibrada e podendo ter uma vida plena, né? Pode passar. E o que a gente pode fazer, né? Para ajudar nesses 75%, para desacelerar esse processo e ter uma vida melhor. Cuidar da alimentação. Fazer exercício físico. Acho que o exercício físico é uma das coisas que é o maior desafio que a gente tem, que é manter a constância dele. A gente tem preguiça, hoje eu estou cansada, eu não vou, hoje eu vou ficar em casa, vou comer uma coisa boa, vou beber, vou fazer alguma coisa porque eu estou muito cansada, hoje eu mereço. Mas não é bem assim, né? Pega e vai lá sem vontade mesmo e faz alguma coisa, nem que seja uma caminhada. Faz alguma coisa, porque isso lá na frente vai refletir. A gestão da emoção, né? Como que a gente cuida das nossas emoções, como que a gente se relaciona com as pessoas, como que a gente trata os outros. Isso tudo vai refletir no nosso corpo, né? E na nossa saúde. Cuidar da pele, exposição ao sol. E uma coisa que não está aí, mas que é muito, muito importante, é o nosso sono. O nosso sono, ele tem que ser reparador, a gente tem que cuidar do nosso sono, a gente tem que dormir bem, tem que respeitar isso, para que o nosso corpo esteja saudável. Né? Pode passar. Mas, antes de tudo isso, de tomar todas essas decisões, né, de ter uma alimentação saudável,
fazer uma caminhada, cuidar da gente, a gente tem que saber, né, quem é a gente realmente, né, olhar para dentro de nós e pensar, por que que eu vou fazer tudo isso, né? Por que eu vou cuidar de mim? Qual o motivo de eu estar fazendo isso? Por quê? Por que eu vou levantar da cama, vou dar uma caminhada? Por que hoje eu vou cuidar da minha alimentação, vou tomar bastante água? Por que eu vou cuidar do meu corpo? Pelos meus filhos, para poder ir trabalhar, por causa dos netos, por algum motivo, né? E o que a gente deseja realmente? Quais são os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas metas, né? Então, tudo isso é importante. O que é nosso realmente, o que vem de fora que é nosso, o que é tóxico, o que a gente tem que tirar da nossa vida, né? E o que a gente tem dentro do nosso coração, né? Quais são os nossos valores, padrões, o que nos traz alegria. Tudo isso a gente tem que pensar e pensar no que nos move, né? E que vai nos dar esse impulso para cuidar da gente, cuidar do nosso corpo e seguir em frente. Mas, pode passar. Tudo isso tem um motivo, né? A gente precisa cuidar da gente porque a gente tem uma responsabilidade com o corpo que a gente recebeu, né? Daí eu trouxe essa passagem. Necessitamos desse corpo para nos tornar como Pai Celestial. O corpo é tão importante que o Senhor o chama de templo de Deus. Nosso corpo é sagrado. Por ser algo importante, o Pai Celestial deseja que cuidemos bem dele. Então, isso é uma responsabilidade nossa, né? Cuidar da gente, cuidar da nossa saúde. Nós recebemos esse presente, né? Que é a nossa saúde, o nosso corpo, só que a gente tem a obrigação de cuidar, tá? Então, é isso que eu trouxe hoje para vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição. A minha clínica é bem aqui na esquina, né? Então, quem quiser começar a fazer uma atividade física, eu acho que é muito importante a gente cuidar, olhar pra gente, olhar para dentro de nós e começar hoje, agora, né? Então é isso. Muito obrigada. O Marcos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Bem, Graça, é uma responsabilidade muito grande, né? Como estou cuidando de mim? Como está a minha autoestima? O que eu ando fazendo? O que eu ando comendo? O que eu ando, né? O que eu estou fazendo com as minhas emoções, né? Para sair pensando bastante coisa. E agora nós vamos receber a Andréia Rios, deixar que ela se apresente. Venha! Bom, boa noite, tudo bem, meninas? Eu sou a Andréia Rios, sou vizinha aqui também de vocês, tenho salão de beleza, trabalho na área há 22 anos, trabalho com a autoestima. Eu sempre agradeço porque eu digo que eu recebi um dom, um talento, que para mim sou abençoada, como eu digo, né? Porque eu não trabalho. Eu digo que todos os dias eu me divirto, né? Porque eu acho que isso é para poucos. Quando a gente trabalha com algo que a gente ama, né? Que tem muitas pessoas que levantam e trabalham por obrigação. Eu não, eu trabalho porque realmente eu amo o que eu faço. Então, ainda mais quando se trabalha com autoestima, elevando, bem como vocês estão hoje à procura disso aqui, saber como se encontrar, né? Porque às vezes as mulheres, como a pastora falou hoje, em várias palavras, não se gostam, não se aceitam, não se encontram. E eu trabalho há anos com espelho, rodeada de espelho. E às vezes tem N mulheres que sentam na minha cadeira e sentam ali e ali elas são perdidas, né? Elas vão ali em busca de uma mudança e às vezes elas em casa
tem algum problema familiar, alguma discórdia. Eu quero distribuir esse livro, quem sabe puder distribuir. Não sei se tem para todas. Isso. Alguma discórdia, algum desentendimento, enfim. E às vezes quer descontar aonde? No cabelo. E eu trabalho de uma maneira um pouquinho diferente. Não é porque eu tenho um salão de beleza que ela chega lá querendo fazer algo que eu vou simplesmente fazer. Às vezes elas querem fazer alguma coisa e eu acho que não é cabível, né? Não vai combinar, não vai ser legal. E eu tento conhecer primeiro o jeito da cliente, conhecer como seria a palavra? Né? Porque eu tenho clientes que me acompanham há muitos anos. Como eu acabei de dizer, eu trabalho há 22 anos, né? Então a gente vai se tornando amiga, a gente vai conhecendo um pouco da família, né? A gente vai conhecendo, enfim. E eu gosto muito de conhecer um pouco da história de cada uma também, né? Então cada uma, como a pastora falou, muitas coisas que a pastora falou eu queria falar, então agora eu vou falar de uma outra maneira, né? Então agora vai se tornar um pouco diferente as minhas falas. Mas tudo envolve, né, junto. Então, como é que eu vou explicar para vocês, assim, cada uma tem sua beleza, tem seu jeito, né, a Cris, que nem eu falo pra Cris, eu adoro conversar com a Cris, quando a Cris vai lá fazer cabelo, eu tento nem marcar muitas junto, porque, não sei, a Cris me passa uma paz, assim, eu sempre digo que ela parece que tem um pino, assim, né, ela tem um pino para centrar a gente. Então eu gosto de conversar, ela me passa alguns conselhos, eu sou completamente o oposto da Cris. Eu sou louquinha, assim, mas é o meu jeito, como eu disse, né? Eu tenho um jeito e gosto de ser assim porque eu me aceito assim e acho que muitas gostam e tem que gostar, né, pastora? A gente tem que se aceitar assim, as pessoas têm que gostar de mim como eu sou, acho que a gente tem que ser sem máscaras, né? A Magna também me conhece bastante. E a Cris é diferente, é completamente o meu oposto. Então eu gosto muito de conversar com a Cris, assim, ela me passa uma paz, que nem eu digo, né? Ela é calma. Vocês conhecem a Cris, né? Bastante. Então eu converso bastante com a Cris e nós conversamos bastante sobre autoestima essa semana, né? E então eu procuro muito conhecer um pouco mais sobre a pessoa que está lá, que começa a frequentar o salão. Porque o que eu noto? Que na maioria dos salões, hoje em dia, na maioria de clínicas estéticas tipo de cabelo, às vezes as pessoas estão lá para ganhar, isso eu acho, né? Isso não estou falando mal, estou falando o que eu acho, Andréia como profissional. Vai lá querer fazer algo, na hora, no momento, só se preocupa com o que vocês vão lá para gastar no momento, né? Quero fazer tal coisa, enfim. Mas e depois, se vocês não estão certos naquilo que vocês querem fazer, entende? E eu acho que às vezes nós, profissionais, a gente tem que criar um pouquinho mais de vínculo, né, com aquilo que vocês querem e ter certeza se é aquilo que vocês querem. Porque a escova sai, o resultado talvez não fique aquilo que vocês querem. Aí vocês vão se olhar no espelho. E eu sempre digo que a força do pensamento é muito forte, né? Aí vocês podem olhar no espelho e dizer assim, eu não volto mais lá, eu não gosto da Andréia, a Andréia me paga, entende? E pode ser o contrário. Vocês podem olhar no espelho e dizer assim, eu adorei essa cabeleireira, vou indicar ela para todo mundo. Vou lá, semana que vem, entendeu? Pode ser diferente, né? Mas não pode? Pode, né? Entendeu? Pode ser diferente, não pode? Sendo que a força do pensamento, não é? É isso que eu me refiro, entendeu? Então eu acho assim, ajudar a gente se encontrar. E é isso que eu digo, às vezes a cliente chega lá querendo fazer algo e eu olho assim, não combina com ela. Ela não tá bem hoje, sabe? Não vou deixar ela fazer, né? Vou conversar, vou enrolar ela, que nem eu digo, né? Mas não é enrolar no sentido de enrolar, é enrolar para ela não tomar aquela decisão. Então eu passei agora um espelhinho para vocês e eu não
acho que todas não receberam, que eu trouxe, porque assim, eu faço de vez em quando, uma vez no mês, ou 2 a 3 meses, às vezes não dá para fazer seguido. Mas atrás diz o nome do evento que eu criei justamente para isso. A gente faz um encontro que o nome do encontro é Espelho Como Você Se Vê, tá? E é mais ou menos assim, porque é um evento sem fins lucrativos, sem nada, mas é justamente para isso, para a gente reunir mulheres e porque eu gostaria que as mulheres se enxergassem diferente, bem isso que vocês estão fazendo hoje, assim, mais ou menos. E sobrou esses espelhinhos e eu decidi trazer aqui, tá? E eu gostaria, então, vou começar por ti aqui, mas eu não vou poder fazer para todas, senão não vai dar o tempo, tá? Como que tu te enxerga nesse espelho? Eu quero que tu olhe para ele e que tu me diga o que tu enxerga aí. Mas, sim, que tu te enxerga assim, mas o que tu te descreve? O que tu vê nele, assim? Não sei explicar. Mas só se tu quer, senão eu posso passar para outra pessoa. Não sei explicar. Tá bom, fica à vontade. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Alguém que fique mais à vontade? Você, de rosa, quer falar? Alguém deixa mais à vontade? Tomara, Duda. Não sei, uma estudante quase formada, muito feliz com o que eu faço, bem realizada, você sempre, para escolher não a profissão, mas campeão, forte, batalhadora, como eu digo. Que lindo, Duda. Gostei. E você, quer falar? Quero. Primeira coisa que eu olho hoje que o Botox já pegou um pouco, né? A imagem já não é aquela imagem da juventude que todo mundo gosta de ver. Mas eu vejo uma mulher que já enfrentou muita coisa, que já fez bastante batalha, que hoje tem um cargo que tinha uma meta que realizou, tem sonhos, metas do trabalho que quer realizar. Muito contente com o que faz, gosto muito do que eu faço. Tem dias que não é fácil, onde a gente trabalha é complicado, mas como eu digo todos os dias, né, toda hora lá, a gente consegue, nós vamos conseguir. Eu ainda não sei bem como nós vamos conseguir. Então eu acho que já é uma mulher mais madura, é claro, mas uma mulher que realizou bastante coisa e ainda tem muita coisa para fazer. Isso aí. Alguém mais quer falar mais? Cris. É bom, né? Enxergar uma foguinha. Mas eu creio que essas foguinhas não fazem muito bem. Eu sempre tive um super muito legal. Quem me conhece, Eu acho lindo isso. Não tem problema com espelho, nunca tive sempre no meu espelho, sempre deixei linda, maravilhosa. Mesmo na visão, com alegrião, assim, sempre olhei. Nunca pensei, até uma vez, tipo, voltar a fazer uma foto de TV, depois eu sempre super então, assim, cheia de meninas, agora, vivendo uma idade boa, plena, sabe, voltar o dia inteiro, consigo fazer tudo que tenho que fazer. Termino meu dia pensando assim que eu fiz da melhor forma possível. E eu sempre penso assim, ó, quem eu vou ajudar hoje? Né? Quando ela vai conhecer. E aí eu sei que eu sempre ajudo alguém. Eu vou dizer assim, onde é que eu vou botar tudo no meu pé para um só? Né? Eu saio de casa falando assim. Então eu sei que isso faz toda a diferença para mim. Sei que cada um tem que se achar, se encontrar. Eu nunca tive problema com nada, nem quando eu estava bem gordinha assim, tá? Que eu olhei no espelho e pensei, não, não mais, chega um pouquinho.
não fico me analisando assim, me rebaixando, nunca. Assim, se eu me perguntar, você está me perguntar. Isso é o que acho que faz uma grande diferença nessa grande Eu só lindo. Gostei. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se olhar no espelho e falar. Mesmo dia, isso que eles levantam. Só olha no espelho, assim, que a gente está diferente do resto do vida. Olha demais. A autoestima dela, raiz. E o dia que eu levanto lá no espelho, nos textos, não posso assim. Já faço uma oração, peço a Deus, isso não é meu, não é pertence, eu não sou assim. Tem que fazer só no espelho e lembranção que meu dia, sabe? Está diferente, meu rosto está diferente. O corpo, o médico, não. A idade, isso é o que todos, né? A nossa criança, depois o colégio, depois adolescente, depois maduro, depois todo mundo isso na caminhada da nossa vida para aqui. Cada dia que passa, a gente vai agradecer a Deus. Obrigado. Segue a cama, deixa eu trabalhar. Hoje é sempre que é motivo. Você que ela está muito feliz que eu estou aqui hoje. Querida. Ela é muito boa. Então, menina, eu fiquei bem feliz. Porque, como eu falei para vocês, né, a gente se reúne lá, aí eu passo os espelhinhos, e nem sempre é isso que eu escuto. Aqui eu escutei coisas lindas. Porque assim, quando eu passo os espelhinhos, as mulheres, às vezes, a primeira coisa que fazem é só se autodenegrir, né? E aqui não. Falar de ruguinhas, isso é normal, né? Mas não é isso. Aqui vocês enxergaram o seu interior. Aqui vocês enxergaram realmente o que vocês são. Porque a autoestima não está ligada somente no nosso corpo exterior, né? Porque nós não somos isso. Nós somos o que a gente é por dentro. É o que eu acho, entendeu? E é esse nosso diferencial, entende? Porque é como eu disse assim, qual é o diferencial? Eu vou dar um exemplo meu e teu, Cris, que eu te conheço, né? A Cris é o pino, como eu acabei de dizer, entende? É esse o diferencial meu e da Cris. A Cris é uma mulher mais centrada, a Cris é uma mulher que onde ela vai sentar, ela vai conversar diferente, ela é uma mulher que se posta diferente, e tudo bem, e tá super tranquilo isso, mas esse é o diferencial meu e da Cris. Não é por ela ser loira, não é por ela ter alguma aquisição mais ou menos que eu, não é isso que nos diferencia, entende? É isso que eu quero dizer. O diferencial meu da Cris é por eu ser mais espoleta, né? E tá tudo bem. E eu acho que isso é lindo, porque imagina se nós fôssemos iguais. Que chatice, né? Nós íamos ir num lugar juntas e ia ser uma chatice, nós duas o tempo todo juntas, iguais. A Cris mais séria, sorrindo, e eu do lado dela, séria, sorrindo, né? Eu tenho que estar lá, alegrando a Cris, né? Alegrando a Cris, incomodando, você não acha? Entende? E é assim que é a vida. Então a gente não tem que ser igual, nunca. A gente tem que ser todas diferentes, né? Uma para completar a outra. Um exemplo. A Leite, que trabalha comigo. A Leite é parecida com a Cris. Tem que ser assim para me aturar, porque senão não tem graça, né? É mais ou menos assim a vida. Então todas nós somos lindas. Cada uma tem sua beleza. Então me procurem que eu ajudo todas a ficarem mais lindas ainda. Esse é o meu papel, gurias. Esse foi o dom que Deus me deu. Eu amo trabalhar ajudando. Não que eu seja a melhor de todas, não sou a melhor profissional, mas eu amo o que eu faço. E amo poder ajudar todas. Então eu trouxe algumas frases. Amar a si mesmo é o começo de um romance para a vida toda. Quem tem autoestima tem muita coragem. Que foi o que eu acabei de dizer. Se mete em tudo, não tem medo de errar. Que foi o que a pastora disse antes.
Baixa autoestima é como dirigir por uma vida com freio de mão puxado. A gente não quer isso pra gente, né? Ninguém quer. Né? Eu acho que a gente quer sempre estar... não que a gente tenha que fazer coisas erradas, mas a gente quer andar pra frente, a gente quer sempre estar positiva, né? A gente não quer ser pessoas negativas, né? Mais ou menos isso. Outra frase que a pastora falou também aí, mas a gente tem que ter frases positivas na vida. Eu mereço, eu consigo, eu posso. Né? Enfim, eu não vou seguir aqui, senão a gente vai demorar muito. Que a pastora também disse. Aprender a se colocar em primeiro lugar. Não é egoísmo e nem orgulho, é amor próprio. Eu aprendi isso não faz muito tempo. Porque eu nunca dizia não. Eu sempre queria ajudar todo mundo, eu sempre queria lotar a minha agenda, não dizia não para os clientes, tem a mãe que não deixa mentir. E eu não priorizava a minha família. E com isso deu alguns percalços na minha família, enfim. Só que a gente tem que aprender a dizer não e a gente tem que se priorizar. Porque a gente tem que estar bem em primeiro lugar para poder ajudar o próximo, né? Então, só que tem uma coisa que a gente tem que aprender a fazer e eu aprendi. A gente tem que aprender a ser grato. A gente não pode nunca agradecer. Gratidão. Porque a gente todos os dias tem pequenos milagres. A gente pode não perceber, mas a gente tem... Todos os dias acontece. De alguma forma ele se manifesta. Então, tem outra coisa que eu sempre falo. A gente tem que agradecer a Deus. Até mesmo pelas nossas dificuldades. A minha mãe sabe disso. Eu nunca reclamo de nada. Foi emocionar. Eu posso. Não precisa igual ela chorando. Quebrantada. Não devemos nunca reclamar pelas dificuldades, porque são elas que nos fortalecem. E sempre é tempo de agradecer. Eu agradeço por estar aqui com vocês hoje. Que legal! Eu creio que a grande mensagem da Andréia, pelo menos eu captei essa mensagem, é que ela se ama. Bastante. Isso já é uma grande coisa. Muito obrigada, Andréia. Deus é bom. E a todo tempo Deus é bom. Todo tempo. Cada uma tem a sua história. Creio que nós três, a gente pensou com muito carinho, o Espírito Santo ele usa, tanto que coisas que nós não fizemos nenhum ensaio, né? A pastora preparou a ministração dela lá, a Magdi preparou lá, a Andréia preparou lá, né? E tudo fechou. Por que fecha, gurias? Porque Deus é bom, né? A gente vai ter mais alguns momentos agora, depois nós vamos ter uma confraternização lá atrás. Não sei se vocês viram que tem uns balãozinhos aí nas cadeiras. Eu vou pedir que cada uma pegue um balãozinho, acho que vai ter para todas. As meninas pegaram, todas pegaram. Esse é um mimosinho que vocês vão ganhar. Eu vou pedir que nesse momento agora cada uma estoure esse balãozinho. Cuida que tem um númerozinho dentro aí para não perder o númerozinho. Quem conseguiu estourar, achou seu númerozinho. Vou pedir para a Vanessa me ajudar aqui. Isadora também. Pode ir falando o númerozinho, as gurias vão alcançando aqui. Uma lembrancinha para cada uma. Número 5, alguém pegou?
3, pastora. Esse é um mimo que as gurias arrumaram com muito amor e carinho para vocês, tá? Não quero que ninguém saia sem uma lembrancinha. Depois nós vamos passar lá atrás uns pro chá, né, gurias? Nós estamos num chá, que agora a gente ganhou autoestima e agora nós vamos pro chá, né? Oi? Ganhou o livro? Tá bom. Deixa eu ver. Quem não recebeu ainda vai estar no número 7. Qual é o número? 8? 27. 27. 23. 24. Tá lá no histórico. Mulher gosta de ganhar presente, né? 22. Então, meninas, a presença de vocês aqui abrilhantou esse chá da autoestima. Agradeço muito a presença de todas vocês. Agradeço a presença do Rodrigo, que nos ajudou, Maurílio. Muito obrigada pela ministração, palestra, vamos dizer assim, da Magde, da Andréia. Foi algo assim que trouxe... E eu creio que dá para a gente aprofundar mais até, né? Levar mais tempo falando, porque esse assunto sobre o envelhecimento é muito importante. E a Andréia também trouxe essa questão, não é, da beleza, e que muitas vezes as pessoas querem fazer coisas esdrúxulas, né? E ela tem que tomar também uma decisão, fazer com que a pessoa desista de repente de cortar o cabelo, pintar de, sei lá, não sei, né? O que acontece num salão. Mas agradeço também a presença das meninas que foram convidadas. Agradeço a presença da Thalita. A Thalita, gente, é minha sobrinha. Essa mais querida, a mãe lá, minha mãe. Agradeço a presença de todas vocês. E nós vamos passar agora lá pro chá, não é? Eu sei que de repente, assim, a comida que tem lá não é nenhuma comida light, né? Então vocês esqueçam um pouquinho hoje que vocês... então vocês podem ficar à vontade e comerem à vontade. Vamos passar por lá? A Dona Maria estava online. Qual é a Dona Maria? A mãe do Nico. Vai ficar aqui, você quer fazer vamos tirar uma foto. Quer tirar nós? Não, queria nós tirar uma foto. Ó, meninas.
Rapidinho, rapidinho, que horas são? Nossa, mesmo. Mas eu preciso dessa foto. Posso mostrar? Yes.